Mais um? É isso, mais um? Mais um podcast Pod Portuga, comendo bacalhau e falando a real. E não esquecendo aqui de agradecer ao nosso principal. Quem é o nosso principal? Fala pra mim. Moncoque, nosso principal patrocinador. É isso tá bom? aí. Panelas Moncoque, a melhor panela do Brasil. Hoje tá aqui, ó, exposto pra vocês a linha de facas, ok? Então não esqueça, inscreva-se no canal, bota um joinha lá, tá bom? E participe das promoções, tá? E aí, JP? Porque tem muita coisa boa, tem muita promoção, tem sorteio. Muita coisa. Vai ter sorteio, vai ter rir, vai ter um monte de coisa. E esse é o Pod Portuga, falando a real, comendo bacalhau, dentro do Dona Lucília Gastronomia, que é justamente o podcast é esse. É isso que a gente quer passar. É um restaurante, convida os amigos, é que nem se você estiver saindo com os amigos para bater um papo no restaurante, é o que a gente faz aqui. É uma coisa assim, informal, É ok? isso. É um negócio diferente, e é isso. Hoje com quem? Hoje com quem? Com quem? Uma enciclopédia. O quê? É uma enciclopédia. É mentira que você chamou como, ele. É sério, é como se eu estivesse entrando em casa, abrindo a Barça, abrindo... É que eu sou do tempo da Barça. E eu também, tinha a Barça e o Êxitos, não era? Êxitos. Êxitos é quando a gente conseguia entender o que estava na Barça. Né? A gente tinha um êxito maravilhoso. Que era o verdinho, eu lembro. Nosso amigo Francisco! E Nosso aí, meu primeiro querido? convidado que até o pessoal lá de trás está aplaudindo. Exatamente. Você viu? A galera, prestígio. Por que que houve outros? A galera, prestígio. não, todo mundo, né? Você viu no Francisco? Aqui tem- Porra, bicho. Saiu gente até lá de fora. Ah, de novo? Ah, então com vocês, Francisco! Porra, meu. Pediram bis. Pediram bis pro Isso cara. nunca aconteceu aqui Nunca ainda, hein? aconteceu. Primeira vez. Mas aqui acontece de tudo, né? Então, Isso. até invadiram o banheiro já aconteceu aqui. É mesmo, né? Eu tô sabendo. Depois eu conto essa história. Eu tô sabendo. Depois eu conto essa história. Com calma. Depois eu conto. Nos próximos. E ele, aí nosso amigo, esse cara aí cheio de história pra contar. Não, mas aqui nós vamos fazer. Ah, a gente Você só- quer começar ou começo eu? Não, ele começa. Vamos lá. Ele já começa. Hoje só vai Conte-nos ouvir. um pouco de sua história. Vejo que você tem um certo sotaque. Pouco gaúcho. Um pouco. Às vezes não. precisa de tradução. A gente coloca uma barra em inglês. SAP. Um SAP, uma tecla SAP. Fico até constrangido de vocês terem feito uma coisa tão alegre para uma coisa que depois nós vamos tratar de algo tão sério. É né? mesmo, Porque é a pauta ficou séria. A pauta é séria, gente, é sério o que a gente vai falar aqui, o que ele vai falar aqui. Muita gente não sabe e não faz ideia. Verdade. Vamos começar pelo sotaque. Gaúcho de Passo Fundo. Passo Fundo, cara. Porto Alegrense de 1969 a 2008. Você sai de lá em 2000, Existe já uma piada interna a isso, que é pós-graduado em Campinas. Ah, Falta juiz de fora para o Brasil ficar completo. Ou Pelotas. A manha de Pelotas. Acaba o problema ali. Então tá certo. Engenheiro químico de formação, e devido a uma aprovação num concurso da Petrobras, na área de biocombustíveis, eu fui já me preparar para uma carreira e fui para a área de gestão ambiental, em MBA. Da gestão ambiental, fui para ciências ambientais, que é o campo que nós vamos tratar aqui hoje, em essência, o eixo do nosso papo. E depois, tecnologias ambientais, gestão de tecnologias ambientais, que é uma coisa tipicamente para engenheiro, mas não nos interessa tanto quanto interessa ciências ambientais. sim. E a área me fascinou. Petrobras entrou naqueles pequenos problemas, me abandonou com uma aprovação linda e maravilhosa. Fiquei, frase que tem relação com a cultura portuguesa, a ver navios. A ver navios. Navios. Casta ver navios, pá. E aí segui a minha carreira por outro caminho e tal, mas volta e meia ainda sou chamado para, principalmente lives sobre questões ambientais. Sim. E apareceu a oportunidade de lhe conhecendo, Ricardo, e sendo cliente do seu estabelecimento, Sim. uma pauta que é mudanças climáticas e o envolvimento disso
crescentemente com a gastronomia. Tá vendo? Vocês estão ouvindo isso daí? Tem um monte de gente que não faz ideia. Tô repetindo, mas é sério. E ele vai começar a contar isso daí. Diga lá. Podemos ir para a parte mais técnica, Claro. básica para entender a coisa? Você que manda aqui. Tá. É. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte. Estamos lá na transição do século XVIII para o XIX. A química já descobria os diferentes gases que existiam na natureza, Sim. que a gente entende hoje como são famílias de moléculas, moléculas que se comportam tal como o ar, são gasosos, Sim. e deixou de existir aquele conceito de ar, terra, fogo, água, os 4 elementos, passou a se entender em suma o que é átomos e organização desses átomos e moléculas. Fora essa parte científica muito antiga, que é chata para as pessoas, vamos ao que chega na nossa vidinha de hoje. Os químicos da época começam a separar esses gases e botá-los em laboratórios, em balões de vidro. E um belo momento, no início do século XIX, cada vez mais químicos, o termo genérico, cientistas, começam a perceber que com a luz do sol, uns balões esquentam e outros não. Ô, louco. Se descobre a questão de que há moléculas que absorvem alguma coisa que vem do sol. Nota, a descoberta do infravermelho só vem depois. Certo. Se dizia uma radiação obscura, uma energia obscura, que se sabia que o sol era relacionado, que é o que fazia esquentar uma chapa de ferro, Sim. um piso de granito numa calçada de uma cidade europeia, Claro. e ao mesmo tempo aqueles gases. Determinados físicos e químicos começam a achar que é o seguinte: existe algo no Sol que faz essas moléculas ganharem vibração, energia, que na época não era bem tratado assim, não se entendia muito bem calor, se achava que era uma matéria, flogístico. Sim. Isso tem a ver com esse negócio que às vezes, para amenizar o calor, eles estavam pintando a calçada, o asfalto Sim. com uma cor azul, uma cor preta, não lembro a cor refletividade, agora. refletividade. É uma refletividade, só que tem que ser uma refletividade não aquela que você vê, por exemplo, no espelho. Tem que ser a refletividade a essa radiação obscura, que hoje a gente entende, passou a se entender a partir da metade do século XIX, que era uma radiação que era no mesmo espectro do arco-íris, só que está além do vermelho. Como o vermelho é colocado abaixo, o violeta no topo, é infra abaixo do vermelho. Por isso que é infravermelho e ultra além violeta. Alguns cientistas começam a pensar a composição da atmosfera com esses gases pode ter uma regulação da sua temperatura. Porque a gente observa o Sol há séculos e ele nos parece muito constante. Vulcões acontecem, terremotos acontecem. Sim. O Sol é bastante estável. Já existiam observações solares desde os tempos, infelizmente, da cegueira de Galileu. Então se entendia que o Sol tinha explosões, só que aquelas explosões, os flares, não interferiam propriamente na temperatura da Terra. O rádio que vai interferir só vai ser descoberto tempo depois. Aí eu vou citar porque tem a ver com a minha formação científica. E o que não deixava interferir são as camadas que a gente tem? Não. É que o Sol, quando tem essas explosões, o comportamento de geração de energia térmica dele, e de certa maneira luminosa também, porque são muito próximas, Sim. não altera-se tanto. Ele não fica levemente amarelado ao nosso olho da Terra, com a luz branca que a gente vê, que a gente classifica como branca, só que o predomínio dela é verde. Olha que coisa doida. A frequência que ela mais tem é verde, por isso que as plantas são verdes. A maior parte das plantas são verdes. Claro. A alteração que acontece é ínfima no calor, certo? E aí, um cientista sueco, que foi o segundo prêmio Nobel de Química, chamado Augustus von Arrhenius, faz os primeiros cálculos. Não sei nem soletrar isso. Não sei nem soletrar, quanto mais anotar. Em 1901, faz os primeiros cálculos. Traz água com gás. Perdão. Continua. Claro. Faz os primeiros cálculos do que seria essa ação
da quantidade de energia do Sol. O final do século XIX é o grande período da termodinâmica como ciência. Ainda é uma grande ciência, mas naquele tempo ela chega ao seu ápice. Todo o conjunto que se precisa realmente saber sobre calor está ali. Então, a temperatura média da Terra depende do Sol e da composição da atmosfera. E como é que isso se dá? Entra a radiação e nós só recebemos da direção do Sol. Entra durante o dia, de acordo com as latitudes, com mais intensidade e uma incidência mais vertical, normal ao chão. Durante o dia. E perde-se para o espaço à noite. E perde-se para o espaço por emissão de infravermelho. É por isso que os desertos são quentíssimos durante o dia. Sim, frios à noite. E frios à noite. Sim. Porque a presença da atmosfera não consegue isolar o suficiente para não se perder calor. E esse balanço entre o que entra de dia e o que sai na transição à noite, e mesmo assim a Terra também perde durante o dia, só que ela tem um balanço positivo da energia que está vindo do Sol, faz a temperatura da Terra ficar com um determinado parâmetro que, se não fosse a atmosfera, ficaria na faixa de menos 20 a menos 16 graus centígrados. Nós estaríamos dentro de um freezer muito bom. Isso de dia. De dia. Quem é que faz nós estarmos aqui sem estar congelando? A atmosfera e um balanço desses gases de efeito estufa, que inclui, inclusive, o grande vapor d'água. Sim. Eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica nisso aí, né? Porque ao longo da evolução do planeta Terra, a temperatura foi oscilando. E dizem que a temperatura da Terra está cada vez mais aumentando. Se não existissem os seres humanos, se fossem só os animais, os dinossauros animais, seria equilibrado? Seria equilibrado? Seria que estaria aumentando tanto assim, tão rápido ou não? Não. Nós já tivemos os máximos climáticos, do qual o que eu sempre me lembro, tem vários, é o máximo do Eoceno, que implicou na morte de um monte de mamíferos que viviam em climas saudáveis do nosso ponto de vista. A Terra apresentou grandes desertões e florestas úmidas no bafo. Então, um animal que era mais apto a um clima mais ameno, como por exemplo os animais das planícies dos Estados Unidos, de algumas planícies da África. Isso em que século? Que século? Não. Logo depois da extinção dos dinossauros. O Eoceno, Eos é a aurora de um tempo, certo? É quando surge o domínio, aspas, dos mamíferos pela Terra. Então tem que ter se extinguido os dinossauros. Então bota 65 para 65 milhões de anos, mais um tanto. Isso é coisa de paleontólogo e geólogo. Eu sou um leigo na área, terei que consultar. Por que ele é leigo? Sim, agora em geologia. De bacalhau. Por favor. Vamos deixar para a próxima pergunta, o meu bolinho bacalhau, por favor. Se ele experimentar esse bolinho, vai falar onde veio o bacalhau. Aí vai sair uma edição, vai sair uma edição aqui que, se aparecer o tempo, tem 2 horas. Né? Não tem problema. Mas aí, voltando. A pergunta que você faz é pertinente, porque, nota, houve flutuações, mas as flutuações tenderam, no período da presença humana pós-idade do gelo, ao clima mais ou menos ameno e estável que a Terra está vivendo há de 12 a 10 mil anos para cá, final da Era Glacial. A Terra tem um período que ela tende a essa temperatura de menos 20 a menos 16. É o que a gente chama a hipótese da bola de neve, da qual a Terra foi coberta por geleiras gigantescas. As moneiras, que se diz, as bordas da geleira levando pedras e coisas, as maiores do mundo estão na África do Sul hoje em dia, que mostram que esse período aconteceu. E ele tem certas coisas geológicas, entendeu? Só que isso aí na faixa lá de unidades de bilhão de anos. Quem é que nos salvou do mundo gelado? Os vulcões emitindo CO2. Aí vem a coisa que é impressionante. Ao longo do tempo, e a chave de entender é onde se chega a 800 mil anos atrás. Isso tem um porquê. A Terra, com seus processos biológicos, continuou permanentemente, ficou permanentemente, escondendo o carbono da atmosfera,
no que, para o mundo do petróleo e do carvão, são reservas de combustíveis fósseis, para o mundo ambiental se diz esconderijos de carbono, que é o jargão do meio. Esses esconderijos de carbono tem que se entender que são as gigantescas reservas de carvão, que são frutos de pântanos, e as que a gente está percebendo cada vez mais que são muito grandes, maiores que se estimava, por exemplo, nos anos 50, reservas de petróleo, inclusive não útil para se queimar, nem para se extrair, e que ainda não está plenamente formado, que inclusive tem um nome, que é uma etapa do processo chamado querogênio, é uma graxa brava. Turfas, que é uma mistureba de decompósitos, coisas que estão se decompondo vegetais, em todo o hemisfério norte, entre o Canadá e gigantescos na Sibéria. E soma-se a isso o gás natural, na qual vem o metano, que também é um poderoso gás de efeito estufa. 4 vezes na base mais intenso que o CO2, o dióxido de carbono, que é o gás que a gente espelha na nossa respiração, que sai de toda a combustão de uma cozinha, de toda a fermentação produzindo vinagre ou qualquer bebida alcoólica. Você sabe que você começou pelo vulcão, né? Graças ao vulcão é que a gente conseguiu aí manter a temperatura e tal. Explica pra gente como que um vulcão se extingue e o porquê que ele se extingue. Explica pro pessoal. Vamos fazer uma pausa de geologia? Só esse... Como começou por aí, só esse detalhe. Deu o atrito das placas, fundiu uma massa, pode vir de baixo também, a gente chama pluma vulcânica, que nem o Havaí, que é muito constante e muito maior. Saiu, perdeu o calor, solidifica, pode se extinguir, pode voltar pelo excedente ainda de calor disponível. Krakatoa está aplicando sacanagem com a humanidade, se estima hoje uns 5, 6, 7 mil anos. É verdade. O Popocatépetl, junto do Cidade do México, tá para aprontar e começou a aprontar quando ele era só um cocuruto nos anos 60. Hoje é uma monstro, uma montanha. O Vesúvio vem aprontando desde os primeiros cristãos. É o mais famoso, o Vesúvio, né? Talvez o mais famoso é o Vesúvio. O Vesúvio tem uma peculiaridade que é linda. É o primeiro que é alguém sério, culto, que registra pertencendo a um povo que não dançou por alguma extinção horrorosa. Só que o Vesúvio é um cocuruto. Ele cabe dentro da cratera do Popocatépetl e é insignificante perto da maior erupção do século XIX, que é Tambora. Sim. Mas a gente corre risco de ter uma coisa ao mesmo tempo e... Faz 75, 76 mil anos que a gente não tem uma mega erupção. A Terra vai aprontar. Só que nós estamos na ação humana sobre a superfície da Terra. Resolvido sua dúvida? Eu tô louco para chegar em gastronomia, que aí que vai ficar divertido. Aí é o seguinte, a humanidade tem uma época que queima lenha, destrói floresta, a Suécia tem 95% das florestas destruídas. E aquele processo de limpeza do CO2 da atmosfera, que há 800 mil anos atrás chega a apenas 250, 260, alguns números mais... Alguns francisquinhos mais chatos botam 280, aquele cara que, não, vamos botar um patamar um pouco mais alto, mas é 280, é abaixo de 300 partes por milhão da atmosfera, partes por milhão, 1 sobre 1 milhão, para cada quilo de ar tem 0,1 miligrama de CO2, que é isso que está aqui, a grosso modo na faixa de 422, nota, que eu estou dando um número importante, se é que já não bateu um recorde recente. Por que nós sabemos desses 800 mil? E a gente não sabe lá de 1 bilhão? Porque a gente tem bolhas de atmosfera, de gases, a atmosfera, nos núcleos de gelo, até uma tradução boa seria caroço de gelo, que se tira de geleiras com essa idade e até posteriores, e Antártica e Groenlândia. Grandes massas de gelo que adensaram e o gelo que está mais no fundo tem essa idade. Então, vamos dizer, é um fóssil da atmosfera do período. Com grande confiança, e essa confiança é dada pela análise do isótopo oxigênio, 17, se não me engano, 18 é o que a gente respira. Se eu estou errando, é um detalhezinho que pode ser consultado depois. Quando vem vindo na Terra desses 250 a 280, a gente vê que tem flutuações suaves, idade do gelo mudam outras coisas, é outro processo também que pegou. Mas essa reta
por volta do final do século XVIII, mesmo com todo o estrago nas florestas da Europa, que fizeram os romanos e depois, principalmente os espanhóis. Mesmo com todos os estragos que fizeram em floresta, as grandes civilizações Também que que eu nem... sou português. tiveram no bolo. Aí, deu mal. Você acha que as caravelas foram feitas de quê? De plástico? Era madeira que o espanhol não dava. Impressora 3D? Nós usávamos, eles eram os responsáveis. Isso. Aí é o seguinte, quando chega nesse momento, surge uma curva que ganha um jargão, o apelido. O taco de hóquei. Ela ganha uma curva crescente. E aí nós vamos num crescendo que supera essas grandes civilizações de grande escala que derrubaram grandes quantidades de floresta. E nós começamos a elevar o CO2 da atmosfera numa escala extremamente alta pelo cada vez maior consumo de carvão mineral, Revolução Industrial inglesa, predominantemente secundária alemã, mas também num patamar. Todos os países da Europa que se industrializaram entram nessa onda. E adiante surge o petróleo para dar mais um gás. A ironia estava pronta. Golpe de misericórdia. Aí o seguinte... Foi a descoberta do petróleo. Foi. Aí a coisa ficou. E detalhe, eu vou citar o Gore. Quando eu nasço, em 1950, a humanidade tinha 2 bilhões de pessoas. Quando eu publico, lanço Uma Verdade Conveniente, a humanidade está com 7, agora nós estamos com 8 bilhões de pessoas. Estamos com algum problema. Sim. E a escala industrial de pequenos caminhões do Ford ajudando a cavar minas, usinas, máquinas a vapor para o canal. Desenvolvimento. O desenvolvimento passou a ser máquinas que removem montanhas, carregam 500 toneladas cada vez e mudam a paisagem. Caramba. A humanidade se tornou uma força geológica. E aí que a gente define, esse não é um consenso científico, eu participo dessa visão, por causa de N fatores que transcendem, inclusive, a questão de aquecimento global. Vamos já usar o termo e adiante vamos sofisticá-lo. Antropoceno, a era do humano. Nós mudamos a composição dos mares, nós temos ciclos de produção de químicos que não existiam na natureza, o fósforo é o mais destacado. Nós despejamos tanto detergente em rios que os rios ficam com eutrofização, lagos pior ainda, quando vê fica verde, peixes todos morrem. E o lixo do oceano, né? Tem de lixo todos os oceanos têm aglomeração de plástico. No litoral brasileiro já se encontra plásticos em rochas sedimentares se formando. Jesus. Nós já estamos, ou seja, já existe plasticolitos no litoral brasileiro. Eu até estou cunhando o termo aqui, quase por diversão. Mas ainda assim é poluição. A questão toda é que nós estamos mudando, faltou o termo, a latência do calor na atmosfera. Vamos voltar ao mecanismo do efeito estufa. Entra a radiação, aquece, por exemplo, uma pedra do teu jardim, da calçada onde tu sobe com o carro. Esse calor vai para a atmosfera e ao invés de ir direto para o espaço e dissipar e manter a temperatura dele estável, ele encontra para o caminho moléculas e mais moléculas que absorvem o CO2, que nem os balões daqueles cientistas do século XVIII para XIX. Certo. E aí mantém uma latência do calor na atmosfera terrestre. E aí causa o efeito estufa, gases de efeito estufa, causam o aquecimento global, porque a questão é a média. Exatamente por ser média, ela não é média nem no tempo e nem na geografia. Vai acontecer do Nordeste brasileiro ficar ainda mais quente, savanização da Amazônia, ao mesmo tempo a água que foi produzida tem que ir para em algum lugar. Chuvas torrenciais catastróficas no Rio Grande do Sul, se viu agora. Por exemplo. Fenômenos de rio aéreo despejando essa água em regiões de calor, que foi o que aconteceu dessa vez. Mas lá no passado, o rio aéreo, a zona de convergência do Atlântico Sul. Vamos pegar o Brasil para nosso mundo, estamos falando em português brasileiro. Sim. Mais ou menos. Sai da Amazônia e ao invés de despejar mais ou menos parelho entre o extremo do norte e do sul e a região sudeste, Itajaí, 40 dias, certo? Certo. A torneira foi aberta só em cima. Isso era previsto?
Sim, os modelos já mostravam que... Aí é clima. O modelo já mostrava que esse tipo de coisa aconteceria. Aí é o seguinte, hemisfério norte, com mais regiões de terra, Canadá é imenso, Rússia é imenso, Europa mais um tantinho, grandes regiões de terra próximo a uma região que não tem continente, que é o Círculo Polar Ártico. Ele é vazio. Ali tem uma grande massa de gelo que se forma no, aspas, inverno, porque as situações lá são um pouco diferentes do nosso conceito de inverno, verão, tá? Degela, mas ao mesmo tempo, essa água evapora, ela tem que parar num lugar que esteja frio, se estiver abaixo de zero, para a temperatura atmosférica, congela. A Antártida pode aumentar em algumas regiões. E derreter nas outras. E derreter nas outras. Há montanhas que N espécies, então vamos começar a pegar, que dependem de água de degelo, passam a ter não gelo para degelar e produzir os rios, certo? Geleiras reduzindo, Andes reduzindo, Himalaia reduzindo, Kilimanjaro, que era a montanha gelada da África, o maior vulcão isolado do mundo, não tem praticamente mais gelo, raramente se forma. Por outro lado, podemos ter nevascas imensas, intensas, durante picos, por quê? Mais energia cinética, maior convecção na atmosfera, que é uma película em relação. Sim. Bota aí 15 quilômetros mais ou menos grossinho para 6.371 quilômetros de raio médio. A atmosfera é uma película, o oceano soma mais um tanto, mas não chega a essa medida. Tudo isso é o que vai compor assim. Clima, certo? O clima é um homem andando na praia. O tempo, conceito em inglês de Whittaker, é o cachorro que passeia doido ao redor dele. Sim. Ele vai na água, você vai abaixo, cheira um gato, um esquilo. Né? Mas o homem que é a chave. E o homem está indo. Vamos falar que o mar é mais perigoso? Ele está indo levemente em direção ao mar. E vem cá, você acha que isso tudo que aconteceu, você falou para mim que já era previsto. Você acha que o pessoal não acredita quando tem uma previsão dessa? Ou o pessoal, porque o pessoal não tem essa formação e essa informação. O que a gente está conversando hoje aqui não é dito numa escola, nem numa universidade, tampouco num jornal, numa coisa instrutiva. Será que isso, por que não é dito? Tem um porquê? Não é interessante? Um negacionismo. Exato. Ou, vamos falar, o negacionismo é quem nega. Há cientistas que negam. Não é consenso científico, tem que entender o conceito de consenso científico. A ciência não é propriamente uma democracia, mas ela tem um consenso. Aí tem aquele que está fora do consenso, apresenta mais coisas. Entendi. Einstein teve fora de um contexto, conceito. Só que ele sustentou o que ele dizia. Einstein foi o criador da bomba atômica? Não. Não. Mas ele é pai do mecanismo físico mais profundo de transformação de energia e de matéria em energia. Há quem diga que ele foi o pai da bomba atômica. Não, o caminho, na verdade, tem uma mulher que foi extremamente envolvida que foi esquecida. Você não esqueceu, não. Tem uma mulher que foi da decaimento do urânio, né? Há polêmica sobre isso. Mas assim, vamos voltar ao clima? Vamos voltar ao clima. Isso é para o episódio 2. Isso vai ser no 2. Eu tenho muita coisa nesse 2. Sim. Vamos lá. O que me assustou é que o Nordeste vai ficar mais quente. O que eu vou fazer, cara? Não só mais quente, eu tô lascado. Outra coisa que está se percebendo, nós estamos que data do ano? Nós estamos 10 de junho. 10 de junho. E não é por causa da só iluminação. Nós estamos passando por um veranico, que era mais quente. Do sul, Tá quente, hoje tá quente. E nós passamos até há pouco tempo um calorão danado que fez parte do processo macro em cima do Brasil que causou a catástrofe. Falaram, desde 1940, não faz porque começou a medir naquela época também, a gente não sabe lá pra trás. Mas essa do sul já tinha acontecido um tempo atrás. Não. Ano passado, as enxurradas, sim. Porque cada então vez... Era uma coisa meio... Já tava na cara que tinha aquele gigantesco cânion que chega a ser tão largo que ninguém chama de cânion, que é aquela entrada da Serra Gaúcha que vai chegar lá na Ponta de Caxias, que tem Gramado, Canela, tal, mais Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, tudo ali. Farroupilha, que é uma região linda geograficamente, exatamente porque a erosão foi infeliz naquela placa de basalto de 600 metros, que é do mega vulcão. Olha como as coisas são relacionadas. Aí, o seguinte... E Blumenau? São coisas diferentes, né? Blumenau... Explica pra turma. Porque ali foi uma coisa, em Blumenau aconteceu anos atrás. Blumenau foi a zona de convergência do Atlântico Sul, que ao invés de ficar distribuindo pelo sul e sudeste, extremo sul do Rio Grande do Sul, ela não chegava. E não chega. Talvez chegue no futuro. Ela fica varrendo uma mangueira, espargindo no jardim. Ok.
ela travou em cima de Santa Catarina e ficou. Então despejou um rio Bloqueou. do tamanho do rio Bloqueou Amazonas ali, não e tinha- ela ficou despejando. Tá. Eu acho que se dá em 2008, 2009, a feia que houve. Se eu estou errando a data, é por aí. É por aí. Tsunami foi de por aí. 2005, 2004 foi Não, foi mais ou menos isso não. também, Os né? tsunamis são frutos de terremotos específicos. Tá, então é outro. Eu jurava uma época que era qualquer terremoto dentro do mar de grande escala. Placa Não. tectônica A placa que mexe. tectônica tem que ter um movimento Isso. vertical, Isso. senão não dá tsunami. O horizontal não serve, isso que é doido. Que louco, né? Doido. Muito louco isso, né? Tem que ter um tipo de transmissão de energia adequada. Isso você não aprende com ninguém. Você aprende só aqui no Pó de Portugal. Mas só aqui. Comendo bacalhau. Falando a real. Você não vai comer um bacalhau? Comendo Estou esperando bacalhau, a primeira falando pergunta real. longa sua, já está no desenho. Não dá pra fazer pergunta longa pra você. Não dá, cara, não dá. É demais. Mas o faz negócio. resposta longa que a gente só fica resposta aprendendo longa. aqui, a gente só faz uma Não, perguntinha não, é só. e vai. Aí, Pois não. vamos voltar ao próximo passo. Já que não é um aquecimento geral, total, de todas as regiões, tudo vai degelar, não, vão ser mudanças climáticas. E são mudanças climáticas. Bem provável que esse ano, daqui a uns dias, nós tenhamos eu não gosto de dizer pico, um vale de frio em São Paulo, daquelas noites de 4, 5 graus, que para São Paulo é danado. E que faz tempo que não tem, né? Teve uma antes da pandemia, uns diazinhos que o povo aqui penou. Eu não estava em São Paulo, mas meus pais Realmente estavam. faz tempo. Antes da pandemia, Faz o que? tempo. Faz o quê? Três anos atrás? 4, 5 anos atrás. Faz tempo. Foi danada, mas é bem provável que Chico, fala um negócio aconteça. pra mim. E por que tem ano que não tem inverno, cara? Eu Exatamente passei por causa das São mudanças Paulo. climáticas. Eu passei, né? Eu passei. Aqui já foi a terra da garoa. Hoje Sim, esse eu estourou lembro. brabo. São Paulo da garoa, São Paulo, terra boa. A e tal. crise da Cantareira de 2014. Sim, lembro. Redução Da de chuva, reserva, redução lembro. de chuva, redução de chuva Lembro. e a gigantesca cidade consumindo água como se não houvesse amanhã. Ah, é. Tá? Aí, um belo dia, alguma coisa esgota. Sim. Só que, nota, o reabastecimento pelo clima do Complexo Cantareira e outras também não está uma maravilha. O Rio Grande do Sul está para enfrentar já prevista uma grande estiagem depois desse período de chuvas torrenciais, a ponto que choveu 750 milímetros, 750 litros por metro quadrado durante 3 dias, que é uma chuva apocalíptica. Eu tenho um critério, que chuva apocalíptica, por causa de uma reportagem, é acima de 90 milímetros, ponto. Então tu imagina o que é 250 durante 3 dias seguidos. Por isso subiu 30 metros, né? Deu O 750. Rio Taquari chegou a subir 30 metros, é um prédio de 10 andares. O Guaíba é lá no gasômetro, né? Aquela área do gasômetro. O gasômetro é de frente para o Guaíba, que por sinal é um lago, não é um rio. Tá? Tem que ficar claro isso. O grande rio que chega nele é o Jacuí, que vai pegando todo aquele leque de rios lá. Agora vamos voltar às mudanças climáticas e pela primeira vez vamos botar a mão no bolinho de bacalhau e talvez num salmão. Já jogou, né? Não, é que eu quero produzir a coisa, porque senão vocês mandam a real do jeito que vocês bem entendem. Vamos talvez no pastel de Belém também? A gente tá jogando. A questão toda é a seguinte: toda pessoa de gastronomia ou sabe, ou Daqui a tem que pouco a Juliana aprender, senta aqui ou pra vai falar, pra dar aprender opinião também. que as grandes gastronomias, as grandes culinárias do mundo nasceram da fome. Ninguém começou a comer escargot porque o bichinho é lindo, simpático e E agradável. nem o sashimi à toa. O peixe cru é porque não tinha gás. Não, tudo tem um porquê. E nem com a madeira. Sim, com o hashi você fala. Ah. O hashi também. O hashi também foi inventado pós-guerra, pós Hiroshima, Nagasaki. Porque ficou isso tudo faz ali mental. destruído. Mas seguinte, a culinária chinesa, que aproveita até o ovo estragado, Sim, certo? sei. tem um motivo. O preservar peixes por determinado processo para resistir a períodos de fome, Sim. o processo que a gente chama bacalhau, Sim, o processo nasce bacalhau. de uma necessidade de, vamos passar por períodos... É uma carne seca. É uma carne seca específica, Sim. lógico. Lógico. O uso do sal, que é abundante por causa da mar. oferta na prática infinita do mar, causa problema de saúde. Isso deixa isso para o século XX, XXI deixa descobrir. pra depois. Agora nós temos que sobreviver mais uma geração, senão Claro. vai ficar complicado. As grandes gastronomias culinárias nascem da fome, dos períodos de fome, de populações de fome, etc. As migrações surgem por causa da crise da batata e tal.
Só que aí, por exemplo, crise da batata, é bom pegar na Europa. É de um período específico relacionado com insetos, alguma mudança climática local por causa de um vulcão? A batata matou a fome da Europa ali. Claro, que senão Batata, se não fosse a batata, os E caras... se não fosse um rei ter o estalo que não diz que é do rei, que aí todo mundo rouba. Isso. Deve ser bom isso, nós vamos roubar. Aí plantei casa e tal. foi a estratégia. Essa foi a estratégia. Foi a estratégia. O pomo da terra, né? Isso. Aí é o seguinte, nós temos que entender que a depender por causa do gelo, certos salmões in natura Sim. vão se tornar mais caros. Preço é a chave de tudo em economia, ainda mais nesses casos. Sim, claro. Certos ingredientes da culinária do mundo inteiro que dependem de corais, que sofrem muito, não só pelo aquecimento global, mudanças climáticas, mas pelo CO2 que reage com a água do oceano. E aí não tem nada a ver com temperatura, o tipo de discussão é outro. Mas agora eu tô falando muito desse coral que ele tá clareando, né? Tá branqueamento de corais, se diz. Você diz branqueamento de corais. Branqueamento. É porque fica só a parte calcária dele que é branca. Não é processo que um ser vivo perde a cor. Tem que entender isso. Ele está morrendo. Então está sobrando o esqueleto dele. Vão mudar o custo dos ingredientes. Sim. E por mais rico que você seja... A batata hoje já tá estourada, não tem o que falar, né? A minha mãe, que não vive muito mal, passou 2 semanas sem legumes e hortaliças. Claro que foi por causa de uma catástrofe. Claro. Mas o conceito é relacionado. Claro. Por mais grana que você tenha, chega um momento que você está num escalão que, opa, certo ingrediente eu já não posso mais comer no meu dia a dia. Sim. Ele passa a ser só uma vez por semana. Sim. Daqui a pouco, certo ingrediente passa a ser só por mês. E vão indo escalões. Da mesma maneira, vão surgindo ingredientes novos de baixo. Da mesma maneira que num momento na Suíça e na França, por causa de uma micro-era glacial da Idade Média, o escargot passou a comer aquele bichinho nojentinho. Isso. Então a culinária, a gastronomia do mundo vai ter adaptações. Sim, que nem muita fome se conteve, vamos dizer assim, com a salsicha, né? Os caras inventaram a salsicha, né? Que resolveu a vida de muita coisa. A linguiça, né? Ali O caldo os de moídos, carne, né? o processo Liebig, Sim. que deu fortuna para a sim. Argentina, é uma maneira de preservar a carne numa coisa que tu transporta de navio sem necessidade de refrigeração, porque não tinha, e entrega lá para ser dissolvido em água para alguém tomar uma sopa rala que dure mais 10 dias na desgraça que era a Europa do período. Isso veio vindo sempre. O charque, Sim, Oi. charque também. o charque, que tem como irmão, aspas, a carne seca do Nordeste, pelo mesmo Sim. motivo. E o salmão defumado dos índios do Canadá. E você sabia que antigamente boa parte da Europa, grande parte da Europa, comia carne de cavalo? Você sabe disso, né? Sim. Era carne E de voltou cavalo. a comer durante a Segunda Guerra, porque sobrava cavalo morto alemão para tudo que é lado. Tudo que é lado. É E história aí, isso. Como pode, né? Você vê como Necessidade? é que é. Necessidade. E aí nós Mas vamos na China, só para completar isso aí, na China hoje se come cachorro. O chinês não tem tanto o hábito do cachorro quanto tem o coreano historicamente. E tem um motivo histórico É para por conta da fome? inclusive por causa de uma coisa histórica humana. Ele vai contar agora, ó. Só vai ficar no corte. Tá? Esse da outra live, meu Deus do Aguenta céu. aí que vai ser o corte agora. Vamos Aguenta lá, aí. porque eu já fiz uma. Desculpa, aí. aqui é um podcast. Eu já fiz uma live sobre esse tema. Por que o coreano come cachorro? Pode Por comer. que a humanidade começou a comer cachorro? Quer comer? Isso que é doido. Pode comer. Pode comer que tá o corte, tá no corte. Tá no Tá no corte? corte, tá no A corte. humanidade ficou mais complexa. Tá no corte, Por que tá a no corte. humanidade come cachorro? É. Não é só os coreanos, é a isso. humanidade. Depois você vai falar, come tranquilo, toma uma água. Relaxa, tá no corte. tranquilo. Aqui Vamos é sair da só gastronomia, mas vamos voltar pra gastronomia. É, comendo isso. bacalhau falando a real. Tá, podemos voltar, dar um Vamos. start. Vamos. Por que a humanidade come cachorro? Isso, voltamos Ixi. aqui. Por que a humanidade come cachorro? Fala pra mim. Eu não vou lembrar o nome dele. É um veterinário, se não me engano, inglês. Se eu estou errando dizendo besteira, o panorama é esse. Um belo dia ele pensou assim: Neandertais tiveram cachorro na Europa? Não. Não tiveram cachorro. Nunca se achou um cachorro junto de restos de Neandertal. Eles tinham o nariz mais largo, a região olfativa provavelmente era mais poderosa que a nossa, e caçavam com o olfato deles.
você acha cachorro enterrado com Cro-Magnon, o homem já moderno, típico da Europa, tem que ser dito isso. O homem Cro-Magnon, que somos nós, o Homo sapiens, começou a criar cachorro. E qual foi a questão? Um belo dia tinha um lobo, hoje você sabe que é o lobo cinzento asiático, que chegou perto daqueles macacos pelados esquisitos e ele era mais tranquilo, ele não tinha tanto estresse com o ser humano. E alguém achou legalzinho e lançou um pedaço de carne, que era o que ele estava. E começou a criar uma simbiose na qual um animal extremamente coordenado por linguagem, muito primitivo ainda, a humanidade vai demorar tempo para ter uma linguagem mais sofisticada. Isso nós estamos falando em torno de 50 mil anos, mal e mal o homem tinha sofrido certas mutações que permitiram a ele o linguajar articulado que nós estamos tendo agora. Antes era um conjunto de estalidos, grunhidos Sim. e roncos pavoroso que vai de vez em quando alguém entendia alguma coisa. E aquele animal que tinha um olfato extremamente capaz e era quase como uma arma, vai lá e morde, certo? E esse grupo de duas espécies operando em comum tem um sucesso na caça gigantesco. Aí tromba com os outros, narigão, parrudos e tal, sem lança com ponta de chifre, só com lança de ponta de pedra. Nunca se achou um Neandertal com uma lança com ponta de chifre afiada. Era sempre um troço tosco com uma lasca de pedra. Certo, era. Nós costurávamos roupa e já sabíamos pescar, porque a agulha e o anzol têm a mesma origem Tem, sim. arqueológica. Quase que a mesma função. Quase a mesma função. Roupa muito mais fechada, capaz de enfrentar o frio, e com lançador de lança e já o arco e flecha. E com a cachorrada. E o cachorro se torna praticamente necessário. Você não poderia matar o seu cachorro para comer, porque ele fazia parte da fome. Daí que veio o amigo do homem. O melhor amigo do homem, certo? Ah, você comeria o seu melhor amigo? Olha, Tudo depende da conversa. Você comeria, JP, o seu melhor amigo? depende, depois de mais uns copos. Ah, você tá falando do animal. É, Ah, não, claro que não, claro que não. Por favor. Voltando. Vamos preservar o cachorro. Só um momento, isso foi uma indireta? não, só não. Às vezes um bom diálogo começa por aí. Tá gravando. Tá. Pois não. Aí, voltando. Surge a agricultura. Opa, não precisamos tanto da caça. Não precisamos tanto dessa cachorrada. Aprendemos a plantar. Aprendemos a plantar. Será que esse bichinho é totoso comido? E a humanidade começa a comer os seus cães, que até então era só para caça. A função do cachorro na vida humana deixa de ser tão imprescindível, e você percebe isso numa paleontologia humana profunda, tipo de 10, 12 mil anos atrás, já entremeando na arqueologia. Não preciso mais de você, vou te comer. Olha como o ser humano é ingrato. Mas calma, a gente começou o podcast faz pouco tempo. Não preciso mais de Ainda você, não eu vou te aconteceu comer. nada. Não aconteceu nada. Porque agora eu não preciso mais de você, eu sei plantar, porque eu quero você. Eu vou comer você. Mas isso do cachorro com a ligação, sei lá, a vaca, o boi, o porco, foi mais ou menos essa mesma época ou isso vem bem depois? Não, aí nós vamos ter os animais que nós vamos parar de caçar e vamos criá-los. E o fantástico, o ser humano só começa a comer leite mais ou menos há uns 12, 13 há discussões no Oriente Médio, quando surge uma mutação que na adolescência deixa de ser irritante, o leite. Que nem é na primeira infância, que a criança pode tomar 20 litros. Sim. Essas não mutações ainda existem em povos africanos e muito nos asiáticos. E nós somos os únicos mamíferos adultos Que bebemos que leite. bebem leite. Exato. E o ser humano ganha um alimento a mais com a capacidade de conservação tanto na manteiga quanto antes no queijo. Sim. E o queijo tem a vantagem. Você tem uma massa de proteína de grande valor, extremamente densa, com uma capacidade de conservação alta. Sim, é muito difícil estragar queijo. Exato. Muito Até difícil. quando estraga, dependendo, se tornou mais Uma proveitoso. limpadinha. Não, se tornou mais proveitoso. É. Tá, aí essa questão é o seguinte, nota que até aí o clima não está interferindo tanto nas questões, tirando a era glacial. Só que agora nós estamos passando por um período de convulsão da coisa.
Então, onde antes você teria um ritmo de chegar a... Como é que é o nome do peixe que tem a estação safra? Quase veio, apagou total. Tem a safra de pescar no litoral sul do Brasil. Deu branco. Eu sei que lá tem Tainha, muito obrigado. Tainha. Isso aí ia falar tainha mesmo. Por causa da mudança das coisas, deixa de ser frequente. Sim. Perturba a produção de uvas por excesso de chuva quando tem que ter seca, seca quando tem excesso era para ter chuva. Sim. Você bagunça a produção agrícola que precisa de regularidade para aquele organismo que é o vegetal, aquele organismo que é o animal, que na verdade é um consumidor de vegetais. Sim. Né? Nós comemos pouquíssimos animais carnívoros, vide por questão do cachorro. Ter uma estabilidade da produção. E isso vai levar aos hábitos de consumo, especialmente por causa de grama, a mudarem. Você vê, tem cara que perde safra inteira porque aquele ano não choveu. E tem pessoas que perdem a safra inteira porque choveu pra caramba, pedra, estragou tudo. Hortifruti. Granizo é um pesadelo. Principalmente. Eu sei porque no sítio a gente tem uma hortinha lá, minha mulher gosta, a minha mulher gastronomia, sempre plantou, e uma chuvinha forte que dá lá destrói. Certo. Simplesmente destrói. Então, onde antes o cinturão verde de uma cidade do tamanho de São Paulo tinha chuvas amenas por causa de ser a terra da garoa, tem um temporal infeliz e que chove bola de gude de gelo que destroça a tua plantação de alface. Cara, você vê como é que é, como Então, que interfere. Muito, né? Então, o tomate é muito sensível a granizo também. Sim, só que eu sim. me lembrei. Sim. Então, tudo vai ter mudanças, inclusive assim, daqueles gostos que as pessoas têm, que na verdade é cultural, a gente sabe. Existe o teu pessoal, mas você está dentro de um contexto cultural. Claro. Quer ver uma coisa que eu tenho percebido que está evoluindo? Você pega anos atrás, não tinha um vinho frisante brasileiro que fosse digno de respeito. Sim. Por causa da Era sempre italiano. Lambrusco. Mas por causa da Valpolicella. refrescância, hoje as grandes vinícolas do Brasil já estão investindo em frisantes de Sim. qualidade. Sim. Espumante não é propriamente para isso que eu estou falando, né? Você tem os vinhos ditos tropicais do sul da Bahia, ao ponto que uma vinícola que era antes focada no popular passou a ter produto nobre, miolo. Sim, a miolo. Então, tudo bom. é envolvido. E a gastronomia, junto com o consumo de bebidas, vai ser empurrado por isso. Por quê? Porque é um fenômeno macro, planetário e destinado a durar um bocado de tempo, apesar de a humanidade, por exemplo, começar a criar, fundar-se enormes empresas, gigantescas empresas que gerarão imensas fortunas de engenharia ambiental, de mudança da atmosfera, reflorestamento. E detalhe, isso é importantíssimo e é técnico. Quem sequestra o carbono da atmosfera na natureza, pelos processos naturais, não é a árvore crescendo. Claro que é. A árvore cresce, absorve, forma um lenho durante 300, 400, 500 anos, um angelém gigante, uma sequoia, uma conífera, um carvalho, que era gigante, o cedro do Líbano, que era monstro de uma árvore, que hoje está praticamente extinto, ou pelo menos os de tamanho grande deixaram de existir. Sim. Mas ela morre, se decompõe. Então ela faz parte de um ciclo que o CO2 volta para a atmosfera. Sim. Quem faz o reesconderijo do carbono é a decomposição, o soterramento, a erosão. Então tem que haver a formação dos vegetais e no longo prazo, também vale a animais, principalmente microscópicos, ao longo do prazo, a sedimentação, a erosão dos processos geológicos que aprisionam depois aquela matéria orgânica O dentro da terra. resultado disso daqui a quantos mil anos? Não, esse processo é contínuo e, na verdade, é o que faz todo o combustível fóssil, na verdade, ser renovável. O problema para nós é que a renovação dele não é para o nosso tempo, É isso que eu estou para a falando. nossa velocidade de consumo. Sim. Nós podemos fazer parte desse processo. Aí, um deles é o biocarvão, que é a carvoaria gigante que planta gigantescas florestas, Eu vi isso aí. faz o carvão, parte queima para geração de energia e parte em terra. Isso, boa. É uma das coisas que eu sou especializado na área de energias renováveis. Parece consultoria sobre isso.
Esse vai ser pro episódio 2. Ei, meu Deus. Já tem muita coisa pra esse episódio Tem 2. muito. Será que vai ser o 2 e o 3 também? 2, 3, 4, 5, uma vez por mês ele tá aqui. Pode Portuga. É. Comendo bacalhau. Falando a real. Rua Santo Amaro, 382, o melhor bacalhau de São Paulo. Quem tá aqui com a gente, a Moncoque, a melhor panela do Brasil. Não esquecendo o agradecimento a Bom Porto e a Swift, tá? E bora lá pelo Brasil. Bora lá pelo Brasil, meu Só amigo. eu viajando por aí com uma mochila nas costas. É mesmo? Depois você conta o que você faz, viu? Depois eu conto as minhas peripécias aí. É. Um dia eu vou contar. Um dia você conta, um dia vai ser vou você contar. ali, ó. É. Pra contar, eu e o Chico te entrevistando. Pode deixar. Eu quero ver. Eu quero ver as perguntas que nós temos. Não, tem cada coisa. Eu imagino. Cada coisa que eu comi, cada clima que eu passei. Então, voltando aí, Chico. Então, quer dizer, para quem não sabe, toda essa mudança aí, atmosférica, meteorológica, leva a crer que cada vez a gente vai ter menos abundância. E com essa menor abundância, teremos preços mais elevados. Como fugir disso? Eu não vejo solução. E aí posso falar uma coisa que é chave Pode? para o meu trabalho de gestão ambiental, com o qual eu concluí. Pode A falar. frasezinha é rocambolesca, eu vou ver se eu a repito. Tá. Existem 3 entes na economia: natureza, capital e trabalho. Isso é clássico de economia. A natureza é o mais importante de todos, porque é o substrato onde todos os processos humanos, econômicos, se dão. Você pode ser o homem mais rico do planeta. Lá no meio da Austrália, sem uma garrafa de água, você morre em X horas. Sim. Você pode ter a quantidade de bens que você bem entender. Existiu um império na África que teve isso, Mustafa Musa, né? Foi. Ouro até o céu. Foi. Na hora que acabou certas coisas, Acabou. Civilizações já foram para o saco por questões de impérios. Maias, provavelmente o mais certo de todos, porque não tem nada a ver com o espanhol. Não. Apesar do apocalipse do meu Deus. Mas agora, o que... Isso é outra coisa, isso é outra coisa. Cinema não vale paciência, a bom. princípio. Aí, o seguinte, nós temos que entender que sem uma boa relação e respeito pela natureza e um certo equilíbrio, inclusive de escala da presença humana. Não estou falando de limitar a população, eu sou um pouco mais sofisticado que isso. Dá para corrigir? Dá para corrigir. Por quê? Demora muito? A gente não. veria isso? Nós vamos uma conscientização, assim, conscientização mundial. A gente ainda veria isso? Ela vai ser imposta pela força. Sim. A idade da pedra não acabou, Sim. porque acabou a matéria-prima. Para muitos. A era dos combustíveis fósseis e do dane-se o mundo, em termos atmosféricos, não vai acabar porque é mais legal ter carro elétrico. É que se tu não tiver... Que é uma outra questão. É uma outra questão. O cara que compra um carro elétrico para falar que não tá poluindo, porra. Existem questões mais complexas que apenas isso. Não, mas isso que ele está falando não é porque assim, que nem logo no começo do nosso papo, né, a gastronomia veio da fome. Sim. Então vai ter algumas coisas devido às mudanças climáticas que vão sofrer, vão acabar, mas vão surgir outras. A velocidade que vai acontecer a gente não sabe, mas que vão surgir outras coisas que vão substituir. Os hábitos Por de que você consumo vão mudar. cozinha? Você cozinha porque você mora sozinho? É Sim, uma necessidade. claro. Ok? Você vai para outro país, você não fala aquela língua. Você aprende a falar, porque é uma necessidade tua. Você tá ali, a necessidade. Então tudo veio Me dá se necessidade, criando né? pela necessidade, né? É que nem quando começou o nosso papo. O peixinho cru era uma necessidade, não tinha gás. A evolução vem da necessidade, não a evolução Não. do corpo, Não, mas a evolução social. tem do como... indivíduo. Não. Esse processo civilizatório É o capitalismo? Não. Não, a evolução de habilidade, vamos dizer assim, de habilidade. Não, vem de necessidade. Isso, Vem de isso que eu queria necessidade. chegar, de habilidade. O ser humano, primeiro, ele era um comedor de fruta como os primatas parentes dele, volta e meia, bota uma lagartixa pra dentro, que nem os chimpanzés um insetinho que nem meia dúzia dos Mas a símios. Índia, a China faz também. Ele ainda faz. Calma, Lagartixa pra dentro ele ainda a faz. lagartixa pra Não, dentro. isso é É. coelho. É coelho lagartixa. Não, mas baratinho é crocante. Só que um belo dia é o seguinte, pintou uma carcaça. A linhagem humana primeiro foi
um carniceiro. Canibal. E aí vem uma coisa que eu divulgo, que é o carniceiro eficiente, porque ele se comunicava mais sofisticado que os outros carniceiros. Nós fomos, durante um período, uma hiena melhorada. Tacava pedra no leão, coisa que a hiena não faz. E nós Mais fomos... inteligente que nós. Aí um belo dia nós descobrimos que, além de tacar pedra no leão, nós podemos tacar pedra naquilo que o leão matou. Aí nós nos tornamos caçadores. E aí explode o nosso consumo de gordura, principalmente do tutano, que já acontecia desde o tempo do nós como carniceiros, e explode o consumo de proteína e gordura por causa da consumo O que éramos ali? Magnum, Cromagnon, Neandertal? Não. Eu acho que a chave de entender isso é o Homo erectus, que passa 1 milhão e 200 mil anos, 1 milhão e 200 mil anos, o número a gente tem hoje bem preciso. Tá. Com um cérebro tal que a única coisa que ele consegue fazer é uma pedra com uma ponta. Só, mas E ele só andava com essa pedra com a ponta. aquilo resolvia De a vida certa dele. maneira, sabe aquela Era pra coisa tudo. assim, ó? Cadê meu óculos? Sabe isso? Sei, é um sei qual que é mecanismo o cerebral que tem a ver com essa coisa, do aprender um objeto e tu não precisa pensar nele. Por isso nós somos animais de experiência e que gostam de ter tantas coisas. Sim. Anéis, relógios dos carros. Isso. Todos os objetos de cristal na sala. Certo? Você apontou certo. Claro que eu já sei. Não é defeito, minha mãe é pior. Não. Há pessoas piores que você. Então, tá entendendo que tudo tem a ver. Mas evolução no sentido biológico, o processo evolutivo biológico, que tem a ver com o nosso genótipo, genes, e fenótipo, formação corporal, não tem a ver com eu botar roupa. Não, eu quis dizer na habilidade mesmo. Na nossa, nossas habilidades. Ele é a forma sobrevivente. Então, o Homo erectus, que fazia uma pedra melhor e conseguia passar a maneira de fazer essa pedra para os outros, ele tinha uma chance de sobrevivência maior e os seus descendentes também. Então, o designer do processo evolutivo biológico é a morte. É aquele que não é apto a se manter vivo e a descendência morre. Aí nós entramos numa coisa, com o advento do arremedo de cultura, os primeiros traços de contagem, talvez de gado, de uma troca de lança por ovelha, sei lá o que é, datam de 26 mil anos. Não existia número, é risco. É no osso da África. 26 mil. 2.600 a.C., nós estamos erguendo estruturas que só foram ser ultrapassadas pela Europa renascentista. As pirâmides. Sim. As navegações... Na verdade, elas eram enterradas, né? Ela era construída e ia desabando para dentro. Exatamente. Não Aí era depois eles não era um se prédio, não era um prédio. Você não jogava por uma Não, rodada. essa ideia de ser uma construção, que nem a gente entende um prédio, é igual. Agora, nota, em 1500, grandes navegações europeias. Sim. Certo? Eu vou te perguntar uma coisa. Grandes navegações europeias. Meu Jesus, por onde é que ele vai enveredar? Vamos lá. Tocou no calo agora. Bom, mas você viu o que aconteceu? Por exemplo, o Brasil, vamos falar disso. Um pouquinho só um adendo. O Brasil, ele... 500 anos, foi comemorado, 500 anos do descobrimento do Brasil, blá, 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 blá. Foi se reproduzir uma caravela... Uma caravela aqui, ó, gente. Sim. A caravela portuguesa. O porquê que o pessoal, vamos lá, com todo ali o esquema, tudo certinho, como que é pra montar, bonitinho, não conseguiu reproduzir a Tem a ver a madeira ou não? Para mim, o maior fator é o seguinte, se perde certas artes de determinados ofícios. Sim. Por exemplo, é um grande mistério da arqueologia como é que os egípcios faziam estátuas de diadorito, que é um tipo de basalto extremamente duro. Ainda nunca se achou as estátuas. O vaso já se sabe. Sim. As estátuas que tinham determinados ângulos e coisa que não é uma coisa do vaso, que é tipo uma Um perfumação. cristal? Não se sabe. Certos processos de fusão dos incas, astecas e maias, não se sabe como é que eles faziam. O fogo grego, o lendário arma, não sabe como é que ele fazia. A própria múmia, né? Até hoje ninguém E tem sabe. um caso que eu já procurei estudar, eu ainda quero escrever sobre isso, que é os tendões elásticos das catapultas e arcos romanos não foram reproduzidos, porque o tendão não tem elasticidade. Sim. E eles conseguiam fazer o tendão, os tendões de gado, Sim. ficar um material próximo de uma borracha. O que eles usavam, cara? O que eles usavam não se sabe.
Essa técnica de curtimento que eles usam. Então, o que aconteceu? Por mares nunca tinha antes muito navegados, pouca coisa. nós tínhamos artesãos bem melhores que vocês. Exato, exato. Porque você não tinha um grande leque, hoje é infinito. Você pode testar infinito, você tem a ajuda de um monte de coisa, pesquisa. Viveu-se tanto de lá pra cá. Naquela época não, era super limitado. Tanto é que Tutankhamon morreu aos 15 anos com uma infecção, porque não existia remédio. Não tinha vacina, não Quando tinha tinha remédio, antibiótico, né? Quando tinha remédio, George Washington, em 1800 e pouquinho, se não me engano, se dá a morte, pouquinho, se dá a morte dele, morre porque um dos medicamentos da época era socar cloreto de mercúrio no cara. Isso, mercúrio. Ou jogava sanguessuga em cima, É, né? Joga foi sanguessuga. um monte de Sangria. Sangria. Fazia-se sangria no cabeleireiro. Cabeleireiro fazia Recentemente, sangria. eu tive na ópera Barbeiro Sevilha, tem um momento que ele é um barbeiro que também, quando necessário, faz sangria. Faz Era sangria. qualquer coisa. Cara, os caras faziam qualquer coisa. Ali era um negócio muito... Então, eu me admiro. Ninguém ainda conseguiu descobrir, porque tinha pouca coisa. Não tinha muita coisa, né? Mas também talvez foi passando de geração em geração, de cultura em cultura. Não foi passando. Ou aquele povo foi se despando, Não foi foi se passando, acabando, não foi passando, e aí acabou. morreu ali. E é normal hoje em dia, você vê, você tá falando daquela época. É normal hoje em dia, você pega um jovem, você pergunta, aonde é a Praça da Sé? É ali. E o que é a Catedral da Sé? Ninguém sabe que é o Marco Zero de São Paulo. O cara não sabe. Tem gente que não sabe o que é a máquina de escrever. E eu cara. já peguei. Tá começando essas brincadeiras Não. de que a máquina de escrever, que fita cassete. E eu já peguei, já entrevistei pessoas para trabalhar no meu restaurante. O cara não sabe a rua que ele mora. Eu moro no bairro tal, que rua? Meu, não sei. O cara ligar pra mãe, fala, mãe, qual o nome da rua que a gente mora? Jesus. O cara não também. sabe. Tô te falando, é real, é real. A pessoa não tá ligada, não interessa. Não importa, não tem a necessidade. Né? Hoje em dia a criança ali é super protegida pela avó, pelo pai, e tem o celular na mão, o amiguinho dele é o celular, não é mais a bolinha de gude, o futebol, o peão, nada, é o celular. Entrando Cara. na era mais das ou menos- telas. Até tema de uma ficção. A era das Exato, telas. era Você não decora mais número de telefone, nome, nada. tá tudo ali. Imagina, né? não tem telefone É em casa. uma ferramenta auxiliar de memória. É isso. Memória, a tua memória é o celular. Exatamente. Mas é isso. Tem perguntas, produção? Por favor, mande essa pergunta. As fazendas artificiais estão sendo criadas por causa justamente das mudanças climáticas Isso. que estão sumindo vários tipos de vegetais, tubérculos e tudo mais. É a salvação? Não, é um paliativo. E tem um problema. Quantos prédios de quantos andares, com qual área plantada, com quantas prateleiras, se hidroponia ou solo, vão ser necessários para plantar a quantidade que a gente planta hoje, por exemplo, de verduras ao redor das grandes cidades. Aí vem outra questão. A que custo? Sociedades pobres vão poder fazer isso? As sociedades ricas, acredito que sim. Hong Kong tem muito isso. Hidroponia, fabrica-se as soluções adequadas para cada vegetal, porque tem diferenças no molibdênio, aquelas coisas de agricultura específica, e colhe-se o vegetal depois de X dias. Então, a questão toda é uma chave geral na existência humana, que é o consumo de energia. E uma das últimas coisas que o Stephen Hawking, o grande físico, se dedicou antes de morrer é o seguinte: eu tenho que alertar que o que eu vou falar não tem nada a ver com aquecimento global antropogênico, gás de efeito estufa, é outra coisa. Sempre que você liga um motor, um liquidificador na cozinha, depois de X tempo você toca no motor, está quente. O que é isso? A entropia, que uma diferença de eficiência que sempre existe, não tem como tirar, dissipa a energia que você mandou para a máquina em calor no ambiente. Se a humanidade continuar com a curva de geração de energia, de consumo de energia que ela está tendo, as casas, os apartamentos de São Paulo, nos anos 50, tinham uma tomada por peça. Hoje precisa de 18. Né? Verdade, verdade. E uma linha, duas de 220 espalhada pela casa. Né? Sim, era torneira elétrica e chuveiro. Bingo! Agora a coisa está feia. Tá? Se continuar na curva de consumo de energia,
com a eficiência melhor que as máquinas têm, o calor dissipado para fora das máquinas na Terra vai fazer a Terra ficar ao rubro do ferro, que é em torno de 600 graus. Então é óbvio que nós vamos ter problemas antes disso com esse problema gigantesco. Então vai chegar um momento que existe até um conceito para materiais. Para energia nós estamos com certos problemas ainda de definir essas coisas. Minha área de estudo de energias renováveis nesse aspecto, que é o quadro geral de consumo de energia. É a desmaterialização de Burkmaster-Fuller, se chama. Você se lembra que a melhor televisão de tubo que você deve ter tido deve ter sido uma 29 ou talvez uma 34. 34 precisava de 2 caras parrudos para levar. Tinha um móvel embaixo. Um calorão gigantesco. O que a televisão é? A televisão hoje, o gato odeia, porque ela é fina. Não dá pra dormir em cima. Ela é maior, ela é leve, você pega, leva, coloca... Tinha tubo antigamente. Tubo, transformador e tal. Isso se chama desmaterialização do Burkmaster-Fuller. Os computadores estão delgados. O celular, que era tijolão, virou uma plaquinha com trocentas funções que comeram um monte de coisa. Internet comeu muita coisa. É pouca pessoa que tem um puta aparelho de som em casa. Não tem. A televisão incorporou o papel da geração de som numa sala. Até a lanterna, até o cara que fabricava a lanterna se ferrou. Tá dentro do celular a lanterna. A pilha Era um quase trambolho, se extinguiu. Hoje é um troço recarregável e tal. Quase se extinguiu. Em energia, nós não temos ainda algo que diga assim, ó. Os eletrodomésticos da sua cozinha que vieram num crescendo de consumo de energia vão decair por uma desenergização de talvez alguém. Tá entendendo? Isso ainda não existe, essa percepção. E não existe uma tendência do mercado de produzir. Porque a desmaterialização de Burkmaster-Fuller, ela é intimamente ligada a um marketing estratégico de grande escala. Nota como essa televisão é compacta e preenche a sua tela. Você tem que tê-la. Pegou? Sim. Ela é fina, ela parece um quadro na parede. Você tem que tê-la. Nota esse celular que maravilhoso. Ele é mais compacto e tem cada vez mais funções. Cabe no seu bolsinho, na sua bolsa. Por outro lado, compra mais um eletrodoméstico. Você precisa ter um forno elétrico que gratina. Um air fryer. Então, mais tomadas. E a conta da luz girando. Então, esse é um papo bem bacana que dá outro podcast. Tem mais alguma pergunta? Tem, claro. A outra pergunta nós precisamos da terra para os alimentos se desenvolverem. A partir do momento que nós tiramos da terra e trazemos ele para hidropônica. A gente vai ter você acha que a gente vai ter uma nova revolução para se adaptar a esse alimento hidropônico? Porque se você pegar uma simples salsinha que é plantada na terra e pegar uma hidropônica, não tem gosto. É muito diferente. Entendi. O que tem a ver, por exemplo, com o conceito terroir para uvas? Sim. Nintendo. A cenoura sofre muito disso, é marcante. Sim. A uva tem quem gosta de uva sem caroço e tem quem gosta de uva com caroço, aquela que você tem que apertar. A Rubi. Sim. E tal. Então, tem uma notória diferença entre alimentos. Você acha que a gente vai passar por uma nova revolução? Vai entrar, inclusive, no desenvolvimento de uma hidroponia que cada vez mais emule as condições que tem para chegar no produto vegetal que você quer. O fruto, vamos usar a palavra fruto? Aí qual é a questão? As variáveis ainda estão muito adiante do que existe de conhecimento no mundo. O desenvolvimento vai sempre vir. Agora, você há de convir com o seguinte, que o que interessa são átomos. E aí a gente consegue fazer a coisa de maneira, tem uma expressão, analítica, que é da química, né? Claro. Preciso, no miligrama, o componente. Aquela tâmara daquela região do mundo árabe tinha aquilo ali por causa da presença de cobalto no solo. Cianocobalamina, que é fundamental para certas bactérias. Sim. Por exemplo, estou falando uma coisa que já é técnica. Nós temos como chegar lá. Agora, é fácil? Não. É barato? De forma nenhuma. Temos gente para isso?
Meu amigo, tem gente no mundo que consegue botar umas 50 gramas de carboidrato para dentro a cada 2, 3 dias. Temos gente aqui para isso. No Brasil tem coisas poderosas em agricultura, coisas poderosas em hidroponia, gente muito capacitada para criar variedades as mais doidas. Acabei de descobrir que tem já abacate sem caroço no Brasil. Pode Portuga, comendo bacalhau e falando a real. E como não é diferente nenhum dos outros podcasts, tá aqui, Pede Pronto, que é mais um colaborador nosso, e igualzinho eu fiz com todo mundo. No final de cada podcast, o que eu peço aqui para o nosso entrevistado? Um desenho. Faz um desenho, aí o cara vai falar, não sei desenhar nem uma casinha. Faz o desenho que você quiser, isso daqui vai pro mural nosso, tá? Então é o que eu peço para você, Chico, faça um desenho aí. O que você quiser. O que você quiser. Veja lá. Bom, se o desenho for com uma explicação, a gente vai ter que tentar Nossa adivinhar o que é o Senhora, desenho. cara, você sabe o que é isso aí? Vai se lascar. Muito pequeno, ficou de bom tamanho. Peraí, deixa eu mostrar. Tenta aqui adivinhar o que é. Vamos lá. O que é esse desenho? Deixa eu ver se está mostrando aqui. O que é esse desenho, hein? O que é esse desenho aqui, ó? Hã? O que é? Esse desenho é um homem dentro de um buraco. Não, mas calma, esse desenho eu sei Buraco. que, esse desenho eu sei que é. Isso aqui é pastel de Belém, esse desenho eu sei que é. Isso aqui é um buraco e o cara tá lá dentro do buraco. Não, isso aqui é um óvulo, um espermatozoide já evoluído. Não. Nos diga o que é. Acabei de bolar esse símbolo aí. Ah, O círculo é a Terra. hã? Ainda é uma prisão da qual você não consegue escapar. Não consegue. O buraco, o É. abismo, é o que está fora. Nele você não pode viver. É melhor você cuidar do seu buraco, da sua cela, porque o lado de fora é o inferno total, no qual você não vai, a não ser sofrer. Ok. Olha, cara, eu não sei mais o que falar disso tudo aqui. Assina. Viu, Isso daqui Rick? vai pro Cuide nosso do seu mural. buraco, senão Isso, você- essa é a Cuide do lição. seu buraco. E já vai ser uma pergunta pro próximo. Cada um cuida do seu buraco. Tá Fica bom? já que você falou da Terra, fica Muito uma obrigado. pergunta pro próximo. Eu que agradeço pelo obrigado. espaço. Muito A obrigado. Terra é plana? Nossa, Tem que outros coisa- continentes? Nossa, Depois da senhora. geleira, fica pro próximo? É isso. Siga no próximo. Muito obrigado, Francisco, Eu agradeço o pela espaço. sua presença, nosso amigo, nosso cliente. E Pode Portuga, comendo bacalhau, falando a real, sempre em parceria aqui com meu amigo JP. Tamo Então, junto. bora lá pelo Brasil. Isso aí. Não esquece, gente, dá um joinha, nos siga e fica atento aí às promoções, às rifas que tem no nosso canal. Um abraço.